Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão Informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e as notícias mais relevantes das últimas horas. Sejam todos bem-vindos. Não se esqueça, deixe aquele like bacana para fortalecer o canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe o vídeo com os amigos em grupos de WhatsApp e ainda tem o botão hypar. Você clica nele e atribui pontos ao vídeo, tudo isso sem custar um único centavo para vocês. E assim, o YouTube entende a relevância do conteúdo e distribui o vídeo para mais seguidores como nós. A gente agradece sempre e é isso só que a gente pede, né? Apenas aquela força bacana para que o vídeo, o conteúdo continue chegando a mais seguidores como nós. Alô da Fiel de hoje para o José Alves, o Marcelo Neves de Lisboa, Portugal e também o Mário Gomes de Eunápolis, na Bahia. Vamos falar do mercado da bola e já uma bomba. Augusto Melo pode retomar a presidência do Corinthians a qualquer momento. Daqui a pouquinho eu conto os detalhes para vocês. E a gente começa falando sobre Joaquim Garcia, lateral direito oferecido ao Corinthians. Olha só, pessoal, informação aí do Samir Carvalho do Café com Setorista. Segundo ele, os empresários do jogador, que já foi tido na temporada passada como uma das revelações do futebol argentino, lateral direito, ele foi oferecido ao Corinthians. O Garcia tem contrato com o Vélez Sarsfield até 2026. E teria sido oferecido para o Timão por empréstimo com opção de compra ao final do vínculo. O atleta é jovem, tem 23 anos, inclusive fez parte da delegação olímpica da seleção argentina na última temporada. Porém, contudo, entretanto, tem sempre um porém e esse porém atrapalha muito. O atleta ficou um longo período afastado dos gramados por ter fraturado o tornozelo e ser submetido a um procedimento cirúrgico. Oficialmente, no departamento médico do Vélez Sarsfield, a informação que obtivemos é que ele estaria apto plenamente a retomar os trabalhos a partir do dia 16 de junho, então próximo. Mas o staff do jogador falou que está tudo bem com ele, que ele já está pronto e já está trabalhando e busca retomar o seu espaço dentro ou fora do Vélez Sarsfield. Segundo o site Transfer Marketing, o valor de mercado, o valor por uma negociação definitiva do lateral direito, estaria em torno aí de 3 milhões de euros. O Corinthians ainda não bateu martelo, não há negociação em curso sobre esse atleta, o Joaquim Garcia. O que soubemos é que ele está sendo analisado. São nomes que chegam e são analisados aí pela direção de futebol do Corinthians. Pelo Vélez, ele disputou 65 partidas, marcou um gol e deu 2 assistências. Nesta temporada, está entregue ao departamento médico exatamente se recuperando desse procedimento cirúrgico após fraturar o tornozelo direito. Pessoal, se realmente interessar ao Corinthians, só acho, que o Timão deve analisar certinho a condição clínica do jogador. Recentemente, o Corinthians contratou o Diego Palacios, que depois depois dele assinar contrato, descobriram que ele estava com a lesão crônica no joelho, passou por 2 intervenções cirúrgicas e até hoje, atuou pouquíssimas vezes e não mostrou a que veio. Então, para não repetir o mesmo erro, linguajar popular, gato escaldado tem medo de água fria. Por favor, gente, analisem. Enquanto isso, Igor Vinícius pode não vingar. Isto porque soubemos que há sim conversas em curso para contratar o jogador. A informação é que o Corinthians teria oferecido 2 anos de contrato para ele, mas o Fortaleza pode atravessar o negócio. A direção do Fortaleza, pelo que soubemos, ofereceu um tempo maior de vínculo contratual, ou seja, 3 anos. O Igor Vinícius é um outro jogador que interessa, o Dorival Júnior foi consultado, extraoficialmente é o jogador que o Corinthians negocia aí nos bastidores para uma contratação definitiva. Entretanto, tem esse peso aí. Segundo o staff do atleta, eles estariam analisando visibilidade versus tempo de contrato. Todos eles entendem que o Timão é um clube gigantesco, é um time de expressão mundial. Fortaleza, com todo respeito, em visibilidade, em estrutura, não se compara ao Corinthians, mas é tido como um clube também muito bem organizado, que o jogador pode sim despontar. Lá ele teria mais chances de ser titular, já que disputa a posição com o Iago Pikachu. No Corinthians, Igor Vinícius de repente viria para brigar por posição com o Mateuzinho.
porém ele ainda se recupera de uma lombalgia, ou seja, 2 jogadores para a mesma posição carente no Corinthians, que é a lateral direita, os 2 não estão 100% e a gente não sabe posteriormente se essas lesões podem limitar ou até dificultar o desempenho dentro de campo. E é isso, pessoal. Segundo o que obtivemos aí de informação, Igor Vinícius estaria pesando, a visibilidade e expressividade do Corinthians versus um tempo de contrato maior e a possibilidade de chegar e ser titular da posição, ser titular da lateral direita. E mais, brabas vencem! O Corinthians na modalidade feminina entrou em campo na noite desta segunda-feira e venceu o Flamengo 1-0. O jogo foi disputado no Canindé. O gol que definiu o placar final e a vitória do Corinthians foi marcado por Vicky Albuquerque. As brabas chegaram a 12 jogos sem saber o que é derrota, foram 9 vitórias e 3 empates e assumiram a vice-liderança do Brasileirão da modalidade. Corinthians feminino volta a campo no próximo domingo, em partida disputada contra o Internacional. A bola rola às 18 horas, horário de Brasília, pela 14ª rodada do Campeonato Feminino Brasileiro. E agora, vamos virar a chave e falar dos bastidores. Augusto Melo pode retomar o poder? Saiba como. Assim, pessoal, essa reportagem foi publicizada pelo repórter e jornalista Marco Belo Júnior. A informação é que Augusto Melo, seus representantes legais, impetraram na justiça uma ação com tutela de urgência visando reconduzir Augusto Melo à presidência do clube. Por outro lado, o Corinthians, que é representado pelo Dr. Gustavo Bonini Guedes, que ficou conhecido nacionalmente por ter defendido o ex-presidente da República, Michel Temer, ele tenta rebater o argumento apresentado por Augusto Melo e seus pares para recondução ao cargo. Os autores da ação, movida também contra o presidente interino em exercício, Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, são Mário Melo Júnior, Ronaldo Fernandes Tomé e Maria Ângela de Souza Ocampos. O Mário Melo e o Ronaldo Fernandes, eles compõem o Conselho de Ética e Disciplina. E a conselheira é a secretária do Conselho Deliberativo, a Maria Ângela. Foi ela que assinou o ofício entregue ao Augusto Melo, que, em posse desse documento, foi, naquele dia 31 de maio, a Parque São Jorge, e deu todo aquele rolo que a gente já falou várias vezes aqui. Ainda há um dos integrantes citados nesta ação, que é o conselheiro Peterson Juan Aiello do Couto Ramos. O advogado que contesta o argumento do Augusto Melo e seus pares, que representa o Corinthians, Tuma Júnior e Osmar Stabile, criticou fortemente os atos praticados pelo grupo. Abre aspas. Não há previsão estatutária que permita esse tipo de medida. O órgão é responsável apenas pela instrução dos processos disciplinares e não pela aplicação direta de sanções. No documento, o defensor afirma ainda que os próprios autores da ação participaram normalmente das sessões conduzidas por Tuma Júnior, mesmo após a suposta decisão que teria sido deferida pelo seu afastamento, esta votada em 9 de abril pela Ética. A reunião do Conselho Deliberativo, que reprovou as contas da gestão Augusto Melo no ano de 2024, também foi usada como exemplo deste comportamento. Para o Guedes, a ação impetrada por Augusto Melo é vista como uma tentativa de reverter politicamente, via judicial, o afastamento de Augusto da presidência, que foi aprovada em 26 de maio por 177 votos a favor e 55 contrários no Conselho Deliberativo. O advogado sustenta que qualquer anulação retroativa dos atos assinados por Tuma Júnior representaria uma violação da soberania do colegiado e colocaria em risco a estabilidade institucional do Corinthians. Por outro lado, Augusto Melo afirmou que visa apenas, e de forma legal, sustentar que Tuma Júnior não teria legitimidade porque ele estava suspenso, que a Comissão de Ética não tem o poder de aplicar sanção de exclusão, mas de suspensão tem. Já que ele estava, em tese, suspenso, ele teria praticado os atos que culminaram depois, inclusive, na suspensão de Augusto Melo do cargo. Esses atos, segundo a defesa do Augusto Melo, teriam sido invalidados e ele teria sido prejudicado. Segundo ele, Tuma Júnior teria rasgado o estatuto do clube ao despachar, mesmo estando suspenso, que ele teria sido prejudicado, que a gestão dele, desde o início, teria sido muito prejudicada por conta da oposição. Ele informou ainda
que de forma voluntária sempre prestou todos os esclarecimentos e tudo que a justiça pediu e que irá com o tempo provar a sua inocência. Comentários eu deixo com vocês. E mais, Chicão rasga o verbo e atribui à oposição e a um conselheiro que não citou seu nome a demissão do Corinthians. Em entrevista ao portal Meu Timão, um dos coordenadores da base, o Chicão, rasgou o verbo sobre a sua demissão do clube. Abre aspas. Já agradeci a instituição. Estou esperando o pessoal entrar em contato para a gente ir lá assinar a rescisão de contrato. Tem contrato, foi firmado lá atrás. Por enquanto, ninguém entrou em contato comigo. Acho que nem com o Batata. A dupla, que foi apoiadora de Augusto Melo em sua gestão, falou que a decisão partiu de um conselheiro que tem muita influência e que quer inclusive ser um dos mandatários do profissional. Quando Osmar Stabile assumiu a presidência, Chicão disse, abre aspas, eu fui lá na sala do novo diretor falar que estava tudo pronto, a sala, para ele fazer a apresentação dele. Cumprimentei o presidente, que está em exercício. Ninguém falou nada. Foi feita a apresentação, almoçamos. E esse conselheiro vitalício, que o sonho dele é trabalhar lá no futebol profissional, e se ele assumir, eu vou falar, viu? E aí chamou o executivo, o Alex Brasil. O diretor falou para ele, eu não tenho coragem, porque eu vi o trabalho deles aqui. Mas está vindo uma ordem lá de cima, fecha aspas. E o Chicão seguiu. Eu não vou falar o nome dele ainda, do conselheiro, porque eu estou esperando ele assumir. Inclusive, ele está fazendo um esforço danado para contratar pessoas que foram demitidas lá, por algum problema ou outro, que não vem o caso. Vocês vão ficar sabendo depois. Esse cara, esse conselheiro, ele está desesperado para assumir o profissional. E aí, o Alex veio e me deu a notícia. Foi isso, vim embora. E aí parece que não era para ter vazado, vazou a notícia, não sei porquê. Foi isso que aconteceu. Não foi o diretor, não foi o presidente, não tiveram coragem de me ligar. Mas aqui, o diretor novo que assumiu, ele foi muito homem e conversou olho no olho comigo. E por ele, palavras dele, a gente teria continuado. Fecha aspas, concluiu Chicão. Comentários eu deixo com vocês. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Que tenhamos um excelente dia. E aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.